Qual a função dos carismas, dos ministérios e serviços na igreja? É bom a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa que o que fazemos na igreja, nós fazemos simplesmente para o nosso bem. E segundo aquilo que Paulo nos diz na carta aos Coríntios, os carismas, eles existem para edificação da comunidade. Se os carismas não edificam a comunidade, eles deixam de ser carismas. O documento de Aparecida, ele traz uma reflexão bastante interessante sobre isso, no número 162. E aqui nós continuamos a nossa série de reflexões sobre o documento de Aparecida. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil na vida da igreja, onde o nosso ser cristão e o nosso compromisso com a evangelização, com o Evangelho de Jesus, tem que ser repensada, tem que ser reavaliado, porque a gente acaba se perdendo em um emaranhado de normas, de doutrinas, de burocracias, e acabamos esquecendo, ou esquecendo talvez não seja a palavra correta, mas a gente vai deixando de lado, não dando tanta importância para aquilo que é importante na vida da igreja. E existem diversas formas e em diversos grupos a necessidade de evangelizar. Hoje se fala até mesmo num reevangelizar. Evangelizar também, ou evangelizar os batizados, para que possam seguir os passos de Jesus. O documento de Aparecida tem uma série de reflexões sobre isso, que vale a pena a gente recordar. Então, o número 162, que eu já citei, diz assim: a diversidade de carismas, ministérios e serviços abre o horizonte para o exercício cotidiano da comunhão, através do qual os dons do Espírito Santo são colocados à disposição dos demais para que circule a caridade. Achei impressionante isso, os dons e carismas que são graças do Espírito Santo, manifestado abundantemente na vida da igreja, nos seus diversos ministérios, nos seus diversos serviços. Esses carismas, estes ministérios que são dons do Espírito Santo, é princípio de comunhão. Eles devem ser vividos, antes de mais nada, para a comunhão. De modo que, no exercício desses carismas que nos propõe o documento de Aparecida, citando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele possa fazer entre nós circular a caridade. É em nome disso que nós devemos exercer os carismas e os ministérios e os serviços que nós realizamos na igreja. Porque, às vezes, as pessoas pensam que o serviço, aquilo que faz na igreja, é somente uma oportunidade de se aparecer ou de se vangloriar por aquilo que faz. Não, é para gerar comunhão e fazer a caridade circular entre nós. É que nós podemos, então, vivenciar os carismas. E nem todo mundo tem todos os carismas, né? São diversos os carismas, como Paulo mesmo diz na primeira carta aos Coríntios. A diversidade de dons, a diversidade de carismas. E Deus cumulou a igreja com os seus dons. E os membros da igreja, nas mais diversas realidades,
exercitam a caridade, vivenciando os carismas. E assim tem que ser para o crescimento do corpo místico de Cristo, a igreja, os cristãos unidos a Cristo. De fato, cabe a cada batizado é portador de dons que deve desenvolver em unidade e complementariedade com os dons dos outros, a fim de formar o único corpo de Cristo, entregue para a vida do mundo. Por exemplo, eu, padre, eu não sei cantar. E se depender de mim cantar, não vai dar certo. Porque não sei, não tenho esse dom. Mas como é bonito e como fica mais profunda a nossa oração quando nós temos alguém que saiba cantar. Mas eu sei falar um pouquinho, eu sei pregar, ainda que seja de forma ainda limitada. Então, cada um colocando os dons que Deus concedeu a serviço do outro, nós estamos ajudando a unidade do corpo de Cristo. E ainda mais do que isso, não só fomentando a unidade do corpo de Cristo, que somos nós, que é a igreja, como também colocando a nossa vida, como Jesus fez, para a salvação do mundo, unindo-nos a Jesus para a salvação do mundo. Também no exercício do ministério, no exercício do carisma, no exercício do dom de serviço que Deus nos concedeu para o bem e para o crescimento da comunidade. O documento de Aparecida continua dizendo: o reconhecimento prático da unidade orgânica e da diversidade de funções assegurará a maior realidade missionária e será sinal e instrumento de reconciliação e de paz para os nossos povos. Olha que coisa impressionante, o reconhecimento prático da unidade orgânica e da diversidade de funções assegurará maior vitalidade missionária e será sinal e instrumento de reconciliação e paz para os nossos povos. Uma frase que certa vez eu ouvi, eu não sei de quem é a frase, mas ela é verdade e faz a gente pensar. A igreja é missionária. Todo cristão é missionário. E o cristão que não é missionário não pode ser chamado de cristão. A igreja que não é missionária não pode ser chamada de igreja. Ela perde a sua característica. E na diversidade de dons, na diversidade de carisma, nós somos convidados, então, a viver o espírito missionário. Viver o espírito missionário, como fizeram os apóstolos, como fizeram os discípulos de Jesus, como fizeram tantos santos que viveram antes de nós, que entregaram a sua vida para anunciar. Então, a vivência dos carismas é sinal e vínculo de reconciliação e sinal de vida missionária para todo cristão. Cada comunidade é chamada a descobrir e integrar os talentos escondidos e silenciosos que o Espírito presenteia aos fiéis. Integrar os talentos escondidos. Quantas pessoas têm dons extraordinários que poderia colocar à disposição da igreja para ajudar na evangelização, para ajudar no anúncio do evangelho? E muitas vezes fica quietinho, né? Ou porque as pessoas vivem aquele sentimento de panelinha, acaba não deixando outros com funções ou com ministérios extraordinários colocar em prática, colocar à disposição, e acaba não aparecendo, acaba ficando escondido.
Então, cada comunidade é chamada a descobrir e integrar os talentos escondidos e silenciosos que o Espírito Santo nos presenteia para a construção do reino de Deus, para a construção deste processo de experiência de Jesus, isto é, de evangelização. É preciso falar de Jesus com a nossa própria vida, com o nosso modo de viver. É evangelizar. E disto o mundo tem sede, disso o mundo tem carência. O número 163 diz assim: no povo de Deus, a comunhão e a missão estão profundamente unidas entre si. A comunhão é missionária e a missão é para a comunhão. Trocadilho bonito. A comunhão é missionária e a missão é para a comunhão. Isso nos faz compreender não somente aquilo que Jesus nos deixou como missão, mas nos faz descobrir também nesta afirmação a missão da igreja. E nós somos convidados a tornar conhecida esta missão. Portanto, eu e você somos integrantes desta realidade. Nós somos protagonistas da missão. Nós somos protagonistas da missão, ou seja, somos convidados a viver, onde quer que nós estejamos, o nosso estado de vida, a missão, e a missão maior, de anunciar Jesus Cristo. Nas igrejas particulares, isto é, nas dioceses, todos os membros do povo de Deus, segundo as suas vocações específicas, somos convidados à santidade na comunhão e na missão. Isso também é uma coisa impressionante, uma outra realidade que nós precisamos redescobrir. O nosso chamado à vida de santidade. Viver a santidade nas pequenas coisas, no cotidiano, na nossa maneira de viver, onde nós vivemos, com quem nós vivemos, onde nós trabalhamos, com as pessoas com quem nós convivemos. O que significa vida de santidade? Aquilo que nós ouvimos da boca do próprio Jesus: amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, e ao próximo como a si mesmo. Nós estaremos vivendo o mandamento e vivendo a nossa missão, manifestando ao mundo a santidade da nossa vida e vivendo na comunhão de Deus e na comunhão da comunidade. Esta é a nossa missão: tornar Jesus conhecido e amado no mundo pela nossa maneira de viver. Vamos juntos seguir os passos de Jesus. Vamos juntos compreender a necessidade de nossa missão. Queremos também que Jesus seja conhecido e amado também nas redes sociais. Aqui no YouTube, você pode nos ajudar a fazer Jesus ser conhecido e amado. Basta que você compartilhe este vídeo, basta que você indique para os seus contatos este nosso canal, esse é o canal Pescadores da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Porto Feliz. Se inscreve, curta, compartilhe, ajude o Evangelho de Jesus a se espalhar também nas redes sociais.